Graça e paz aos irmãos aqui na gravação. Eu quero deixar essa pequena reflexão. Conhecendo o pecado. Conhecendo o pecado. Tiago capítulo 5, versículo 19 e 20, Tiago disse assim: Meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Que coisa interessante que o apóstolo Tiago ele falou aqui nesse texto. Se alguém dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá multidão de pecados. Conhecendo o pecado, isso é interessante porque quando Tiago fala isso, vocês que estão entrando aqui na live, deixa teu like, compartilha aí e vamos que vamos, tá bom? Obrigado a vocês nos comentários. Quando o Tiago fala isso, o Tiago está dando um esclarecimento acerca do pecado. O Tiago está ensinando acerca do pecado. E o fim do pecado, ele só acontece mediante o conhecimento. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Como que eu vou saber acerca do pecado se eu não tenho conhecimento deste pecado? O pecado nada mais era do que a transgressão da lei. A lei não era pecaminosa, a lei não era pecado. Pecado era a transgressão da lei. Na verdade, a lei dava força ao pecado. Mas quando Cristo Jesus veio, Colossenses capítulo 2, versículo 14, diz que na cruz ele rasgou o escrito de dívida que havia contra nós. E nós ali não somos nós, mas sim os judeus. Ao rasgar o escrito de dívida, ele rasgou todo tipo de condenação pecaminosa. Ou seja, aquela influência do pecado adâmico e a força que a lei dava a este pecado, na obra de Cristo, no trabalho feito na cruz, na consumação de todas as coisas, este pecado desapareceu. Mas ele só desaparece na mente daquele que tem o conhecimento. Porque se alguém não tem um conhecimento do fim desse pecado, essa pessoa vive ainda neste pecado que não vigora mais. E aqui eu não falo de pecado de erro da carne, eu falo de pecado de transgressão bíblica, transgressão contra uma lei dada por Deus. Então, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Agora, Tiago diz que pela pregação, se um irmão pela pregação converter um pecador do seu caminho, esse irmão vai salvar o pecador do seu erro e do seu caminho, e naturalmente vai tirar essa alma de uma morte. Mas que morte? A Bíblia diz que o pecado, ele mata a alma, porque a alma é a vida do ser humano. E quando alguém está nesse pecado bíblico, essa pessoa está morta. Por quê? Porque está separada de Deus. E para salvar essa alma, tem que ter a pregação do Evangelho. Porque a pregação do Evangelho, a pregação da fé, vai salvar esta alma desta morte que a Bíblia relata. Olha o que está em Efésios capítulo 2, diz assim. Efésios capítulo 2. Carta de Paulo a Éfeso, aos Efésios, no capítulo 2, diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. Então, o povo estava morto em ofensa e em pecado. Então, a palavra da graça, o evangelho do Cristo ressuscitado, deu vida a essas pessoas que estavam mortas em ofensas e em pecado.
Agora, isso só pode acontecer através de uma conversão, de uma mudança de mente. Paulo falando aos Romanos, capítulo 12, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Esse é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas sejais transformados pela renovação do vosso entendimento. Então, quando o nosso entendimento recebe esta iluminação, esta luz, né? E ele é transformado, você já não se vê mais nesse pecado. Então a pregação da palavra livra essa alma desta morte, e naturalmente esse conhecimento vai cobrir uma multidão de pecado. Como assim, irmão Elson? Por que vai cobrir uma multidão de pecado? Porque todo mundo se vê em pecado, todo mundo se vê em maldição. Mas quando você fala do Evangelho, quando você fala da cruz, quando você fala da obra de Cristo, você vai ver que todo esse tipo de pecado, ele é coberto pelo amor do Pai. Você não vai se ver mais em pecado disso, pecado daquilo, porque o amor de Cristo derramado sobre a humanidade cobriu multidão de pecado. Por quê? Porque ele se fez pecador no lugar do seu povo. Ele se entregou em lugar do seu povo. Ele substituiu o seu povo. Então não há mais nenhum tipo de condenação, não há mais nenhum tipo de maldição. Por quê? Porque o conhecimento agora vai libertar, converter essa alma do seu mau caminho e naturalmente desse caminho que conduz à morte. E Tiago continua dizendo assim: saber que aquele que fizer converter um pecador do seu erro, do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecado. No antigo pacto já dizia que a alma que pecar, esta morrerá. Na nova aliança, a alma que peca, ela não morre, porque o Cristo morreu na cruz por esta alma que pecou. No antigo pacto, a alma que pecava morria. Na nova aliança, a alma que pecou, Cristo resgatou. Por que Cristo resgatou? Porque Cristo foi o substituto do seu povo. Estava conversando com o irmão e a gente estava falando sobre essa questão de pecado. Em Isaías 59, versículo 2, diz que o pecado faz separação entre vós e o vosso Deus, e as vossas iniquidades impedem de que o Senhor ouça, né, as suas orações e veja a sua face. Ou seja, o Senhor se esconde por causa do pecado. Mas, irmãos, nós precisamos contextualizar que isso está em Isaías 59, 2. O pecado fazia separação. Mas aquele pecado que fazia separação era justamente o pecado mediante a lei. Era a transgressão daquela lei que fazia separação entre o povo de Deus e Deus. Mas aí eu pergunto, Jesus veio fazer o quê? Se Paulo diz que Jesus veio e pagou o preço, então o escrito de dívida, que era o pecado, estava sobre o povo até Jesus vir para a cruz. Mas quando Jesus naquela cruz paga o preço, o pecado é cancelado. Por quê? Porque houve um resgate. A dívida, o escrito de dívida foi rasgado. O povo já não podia mais se ver em pecado. Por quê? Porque Cristo havia pago o preço pelo aquele pecado. Em Mateus capítulo 1, no versículo 21 e 22, fala acerca da virgem que daria a luz e o menino se chamaria Jesus ou Yeshua, né? E ele salvaria o seu povo de seus pecados. Então será que Jesus falhou? Será que o profeta João Batista, ele errou quando ele viu Jesus e ele disse: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo? É claro que ele não falhou. O problema é o contexto que as pessoas estão lendo. Infelizmente a tradição religiosa está lendo Isaías e se colocando como se estivesse dentro daquele pacto, dentro daquele contexto de Isaías. Não, irmão Elcio, mas aqui diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas o pecado que fazia separação, Cristo na cruz aboliu esse pecado. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19,
Paulo diz que Cristo reconciliou o seu povo, não imputando aos homens este tipo de pecado. Então não há mais nenhum tipo de pecado sobre a vida do povo. Agora volto a repetir, se não houver um conhecimento da verdade, para essas pessoas o pecado ainda vigora. Por quê? Porque o pecado está na mente dessas pessoas. Mas se um irmão converter alguém do seu erro, desviar alguém do seu erro e converter essas pessoas à verdade, então quem fizer isso vai salvar esse pecador do seu erro, do seu caminho, e vai salvar esta alma da morte. Então quantas almas estão aí mortas, né, irmão? Quantas almas estão aí vivendo em condenação espiritual, condenação diabólica? Quantas almas estão aí vivendo o ministério ainda, né, de condenação e morte, vivendo debaixo de opressão, de medo, de pavor, simplesmente porque não entenderam esse contexto bíblico. Em Romanos no capítulo 6, no versículo 23, diz assim, Romanos 6, 23, porque o salário do pecado, eu estou dando risada aqui que eu lembrei de uma situação, eu vou falar para vocês, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Eu estava vendo um pregador, ele usando esse texto aqui para receber salário, dizendo, a igreja tem que me bancar, tem que me assalariar. Aí, isso em um evento, né? Aí ele disse assim, o que é que está escrito? Era até um angolano, se não me falha a memória. O que é que está escrito em Romanos capítulo 6, no versículo de número 23? Está escrito que o salário do pecado é a morte. Ora, se até o pecado tem salário, quanto mais eu. Se o pecado tem salário, eu que não sou digno de receber salário. Olha que distorção bíblica. O camarada dizer que o pecado recebe o salário e ele também é digno de receber o salário. Mas vamos lá, né? Porque o salário do pecado é a morte, né? Ou seja, o preço do pecado é a morte. Mas aí o texto continua, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, eu não posso ler a parte A do versículo sem entender a parte B, porque a parte B, ela resolve a parte A. Agora, se eu pego aqui, irmão, a parte A, o salário do pecado é a morte, aí eu posso fazer aqui uma festa. Você que está usando droga, você que está pulando no carnaval, você que está isso, você que está aquilo, fique sabendo que o preço disso aí tudo é a morte. Sim, irmão, mas eu não vou continuar lendo o texto. É a morte, mas aí vem o resultado positivo, ou seja, a parte B resolve a parte A. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então nós entendemos aqui que esse salário aqui, que gerava morte, ele foi substituído pelo dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Aí agora eu vou para Colossenses capítulo 2, que vai nos dizer o seguinte, Colossenses capítulo 2, versículo 14, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma forma nos era contrário, removeu-se do nosso meio, cravando na cruz. Então, o salário do pecado era a morte. Cristo vem, rasga o escrito de dívida, rasga aquele contrato. Eu gosto de falar muito sobre essa questão da lei, como se fosse um contrato mesmo, um contrato de aluguel, né? Você vai alugar um espaço, uma casa, aí você vai lá, né? Assina lá o contrato de X tempo, 6 meses, 1 ano. Passou-se aquele período, você não quer renovar o contrato. O que é que vai acontecer? Aquele contrato vai se acabar. Ele foi cumprido durante o período de 1 ano. Olha, eu não quero continuar com esse contrato, eu não vou continuar nessa casa, um exemplo. Então pronto, você pega aquele contrato, rasgou. Você deve mais alguma coisa para o proprietário? Não.
Então Cristo, ao rasgar na cruz o escrito de dívida, ele estava cancelando aquele contrato antigo daquela casa, da casa de Israel. Aquela casa que estava em dívida, aquele inquilino que não pagava o aluguel, aquele inquilino que não se sujeitava às regras do locador, né? O locatário. Então, aquele inquilino, ele estava em dívida contratual, ele não cumpria os pré-requisitos daquele contrato, as diretrizes daquele contrato, as ordenanças daquele contrato, ele não cumpria, sabe, os estatutos daquele contrato. Então alguém tinha que pagar. Então eles estavam em dívida contra o dono da casa. Quem era o dono da casa? Deus. Mas eles estavam em dívida. Eles não estavam cumprindo com seus compromissos. Aí Cristo vem, substitui o seu povo e ele vai pagar agora aquele acordo, aquele contrato. Aí ele vai para a cruz. Na cruz ele cumpre o quê? A lei, o contrato. Em Mateus 5,17 ele diz: eu não vim abirrogar a lei, eu não vim burlar isso aí, eu não vim dar um jeitinho aí, eu não vim falsificar esse negócio, eu vim cumprir esse contrato. Aí ele vai, cumpre o contrato. Agora tem um detalhe, né? Que aí o religioso se pega. Mateus 5,17. Aí depois vem o versículo 18, que é onde o sistema se assegura, né? Mateus 5,17 diz assim: eu não vim abirrogar a lei e os profetas, pelo contrário, eu vim cumprir. Só que no versículo 18, Jesus diz assim: que todo aquele que não cumprir e não ensinar de uma forma correta, ele está transgredindo contra Deus. Então Jesus ensina cumprindo, e no versículo 18 Jesus vai ensinar agora o que foi que ele fez. Aí o religioso pega e diz assim: não, olha aqui, irmão, olha só, Mateus capítulo 5, versículo 17. Você leu o 17, mas não explicou o 16. Então vamos lá, Mateus 5. É o 17, meu Deus? Mateus 5, 17. Deixa eu ver se é isso mesmo aqui, para algum irmão aí. Irmão, você distorceu. Vamos lá, Mateus 5, 17. Vamos lá, vamos ler certinho aqui. 5,17. Não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abirrogar, mas eu vim cumprir esse contrato, né? 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, estava falando ali da transição pactual, que isso perdurou da cruz até o ano 70, tá bom? Nem um J ou um tio, ou nem um ponto, né? Porque o J não tem no grego, no hebraico, nem um ponto ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Aí no versículo 19 diz assim: qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Quem é o grande no reino dos céus? Cristo. Porque ele foi o único que cumpriu a lei, e ele cumpriu tudo, porque ele foi para a cruz, e ele agora ensinou o cumprimento da lei, ele ensinou a quebra de maldição, ele ensinou todo aquele contexto legalista. E ao ensinar todas essas coisas, ele trouxe libertação para as pessoas, ele trouxe entendimento para as pessoas. E isso, o apóstolo Paulo, trazendo a revelação da graça, esclareceu a mente do povo. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, a qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando na cruz. Então na cruz ele rasgou aquele escrito de dívida. E todo irmão que ensinar isso às pessoas, converter as pessoas deste pecado que está embutido no entendimento legalista de cada um, nós estaremos com a pregação da fé, com a pregação do evangelho, salvando uma alma da morte.
O próprio João, ele disse que nós passamos da morte para a vida. E como é que nós passamos da morte para a vida? Através do conhecimento. Se não fosse esse conhecimento, a nossa mentalidade ainda estaria lá no campo da morte, no vale de ossos secos. Se não fosse o conhecimento da graça, a nossa mente ainda estaria afastada de Deus, esperando uma ressurreição depois da morte, esperando o arrebatamento da igreja visível, esperando uma ressurreição dos mortos no sentido literal. Por quê? Porque até hoje os nossos irmãos se veem em pecado ou se veem debaixo da lei, porque eles estão esperando os céus e a terra passar, quando na verdade eles não entenderam que o céu e a terra que iria passar era o cruzamento dos pactos. Os céus e a terra estavam passando. Se você for analisar direitinho, a terra correspondia à lei, o céu correspondia à chegada, da graça de Deus. Por quê? Porque o céu representa o alto e a Nova Jerusalém, ela desceu do alto, que é a nova aliança, a mãe daqueles que são de fato filhos da livre. A terra correspondia à antiga Jerusalém, ao pecado, ao templo, aos sacrifícios, à transgressão, às oblações, etc, etc. Então, queridos, o preço foi pago e o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Agora, existem pessoas que não se apropriam desta vida eterna. As pessoas que não tomam posse desta vida eterna, elas não desfrutam desse reino e elas impedem também as pessoas de reinarem em vida. Por quê? Jesus falava que os fariseus, eles não entravam no reino e eles estavam impedindo aqueles que estavam entrando. Porque você só pode entrar nesse reino de Deus através deste conhecimento. O conhecimento da graça de Deus te estabelece no reino de Deus. O conhecimento da graça de Deus te firma no reino de Deus. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 15 e 28. Diz assim, olha lá, Hebreus 12, 15 e 28. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos venham se contaminar. Aí no 28 diz assim: pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor. Vocês entenderam isso aqui? Esses dois textos, eles se completam, se conectam. Será que eu estou inserido nisso? Porque se eu não estiver inserido nisso aqui, eu ainda me vejo em pecado. 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive. Você não pode se privar desse acesso à graça de Deus. Não permita que nenhuma raiz de amargura, nenhum problema venha brotar em você, no seu coração, na sua mente, e você venha ficar perturbado a ponto de você também contaminar outras pessoas. Então, irmãos, olha que coisa interessante. Não deixe que nenhuma raiz de amargura venha perturbar você, e você agora passe a perturbar também e contaminar outras pessoas. Então, não se prive da graça de Deus, continue firme na graça de Deus. Aí no 28, por quê? Porque vocês receberam um reino que não pode ser abalado. E o que é o reino? É esse conhecimento da graça de Deus. Esse conhecimento da graça de Deus me posiciona reinando em vida por meio de Cristo. Então
A partir do momento que eu entendo que eu recebi esse reino e esse reino não pode ser abalado, o conselho continua: retenhamos, ao invés de você se privar, do versículo 15, você tem que reter, guardar para você, guardar no teu coração a graça, porque por meio desta graça, nós vamos servir a Deus agradavelmente, com reverência e temor. Queridos, só existe um meio de servirmos a Deus, apenas por meio da graça de Deus. Só pela graça de Deus é que nós de fato servimos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Então este conhecimento aqui nos livra do pecado. O conhecimento desse pecado bíblico é essencial para a vida do Filho de Deus, para que ele não venha se ver em pecado, porque Paulo disse aos Romanos 8:31 que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, se nada nos separa, então não é esse pecado que vai nos separar, porque já houve uma reconciliação. E esta verdade chegou na tua vida, você agora não vai sofrer mais nenhum tipo de condenação, porque Romanos 8:1 diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque o salário do pecado era a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, e o preço do pecado foi pago na cruz do Calvário. Amém? E aí eu encerro com aquilo que Paulo falou aos Coríntios: fostes comprados por bom preço, não vos façais mais escravos de homens. Você não é escravo de homem, você não é escravo de pecado, você não é escravo de maldição. Você está, Colossenses 2:10, perfeitos no Senhor. Estamos completos nele e para todo o sempre. Amém, meus amados? Graça e paz, obrigado a vocês aí na live. Compartilhe essa mensagem e até a próxima, permitindo, Papai do Céu. Safira.